A Ordem dos Advogados do Brasil ainda não se manifestou a respeito das denúncias de cerceamento de defesa no caso do ex-assessor da presidência, Felipe Martins, em processos dos presos do 8 de janeiro. Entre as violações relatadas por advogados dos acusados estão as dificuldades de acesso aos processos, a falta de diálogo com o Ministério Público e a desconsideração de provas legítimas. Num vídeo nas redes sociais, o desembargador aposentado Sebastião Coelho, que atua na defesa de Felipe Martins, declarou que o STF tem violado as prerrogativas dos advogados e o devido processo legal. Felipe Martins, Daniel Silveira, Silvinei Vargas e Clezão são os símbolos maiores da prática da injustiça em nosso país pela justiça, pelo o Tribunal Maior, que é o Supremo Tribunal Federal. Chegará um dia, em breve, que esses senhores que praticam essas arbitrariedades contra a democracia, a pretexto de defendê-la, prestarão contas com a história, prestarão contas com a atualidade. Eu tenho certeza que todas essas pessoas que por ação ou omissão estão derrubando a nossa democracia, pagarão pelos seus crimes. Bom, antes de a gente iniciar aqui a rodada de comentários, vale ressaltar que a operadora TIM chegou a enviar ao ministro Alexandre de Moraes os dados da geolocalização do aparelho celular de Felipe Martins. O conteúdo se refere ao período de 30 de dezembro de 2022 a 9 de janeiro de 2023. E de acordo com essas informações da operadora de telefonia, Felipe Martins estava no Brasil durante a viagem de Jair Bolsonaro aos Estados Unidos. Silvio, tá aí mais uma prova que se junta às demais provas, como os recibos do Uber, passagem aérea, o formulário dos Estados Unidos, que comprovam que Felipe Martins não estava na viagem do dia 30 de dezembro com o Jair Bolsonaro, estava no Brasil, estava no Paraná e mesmo assim segue preso. Dia 8 completou 5 meses aí da prisão de Felipe Martins, 5 meses. Olha, Paula, o que dizer mais sobre esse caso do Felipe Martins, né? Chega a dar um nó na garganta, porque é o retrato cristalino da injustiça contra uma pessoa que está cumprindo pena, vamos chamar as coisas como elas devem ser chamadas, como elas são. Ele está cumprindo pena por um crime que não cometeu. Caso ele tivesse saído do país, qual seria o crime cometido? Mas ainda que uma trama maquiavélica, kafkiana, se consumasse de que o Felipe teria alguma ligação com o 8 de janeiro. Ele não viajou para os Estados Unidos. Ele produziu todas as provas em contrário, inversão do ônus da prova. Então, é um completo absurdo. Nós vamos permanecer aqui e vamos prosseguir de forma intransigente, porque somos quase uma voz solitária na imprensa brasileira que joga a luz e traz o caso do Felipe Martins à superfície o tempo inteiro, todas as semanas, porque sim, é a maior aberração jurídica e o retrato do atropelo do devido processo legal. Algo que faz mal e a longo prazo fará muito mal ao direito, a médio e longo prazo fará muito mal ao ordenamento jurídico brasileiro, porque se trata de uma cautelar elástica, absurdamente elástica, e sem o aval da Procuradoria-Geral da República. Talvez ali foi justamente o ponto de inflexão, o ponto onde o ministro Alexandre de Moraes, que determinou a prisão, teve a oportunidade de refletir, de dizer não há provas, não há materialidade sequer para pedir a prisão cautelar. E depois, diante das manifestações dos advogados e da própria manifestação da Procuradoria-Geral da República, ele já deveria ter soltado o Felipe Martins. Mas por alguma razão, por ter um preso, praticamente um preso particular, por algo cruel, pelo desejo de manter o Felipe Martins encarcerado, e um dia talvez o futuro nos dê a resposta do motivo, qual a razão
que leva a esse desejo de manter o Felipe Martins preso, ele perdeu o ponto de recuo. Então, a partir de então, se tornou algo como uma espécie de derrota para o ministro Alexandre de Moraes reconhecer o óbvio. Ocorre que ele está fazendo mal ao direito, eu repito, está fazendo mal ao Supremo Tribunal Federal, à história do Supremo Tribunal Federal, e não enquanto homens de toga, mas sim enquanto instituição da República dos três poderes constitucionais. E, repito, eu vou insistir nisso, é a última corte recursal. Aliás, não há recurso no caso Felipe Martins, porque o recurso só cabe ao próprio ministro Alexandre de Moraes, ao próprio algoz. Porque quando o pedido de habeas corpus chegou ao gabinete de um par, no caso Flávio Dino, na última vez, ele recorreu a uma súmula da gaveta, 606, se não me falha a memória, para dizer que não poderia interferir numa decisão monocrática de outro magistrado togado. Pois bem, a quem recorrer? A ninguém. Ele está jogado num limbo jurídico, ou melhor, ele aparentemente, até que se prove o contrário, se é que um dia restará alguma prova ultra secreta no gabinete do ministro Alexandre de Moraes, e se essa prova aparecer, nós vamos comentá-la aqui no devido espaço, até que se prove o contrário, ele é um sequestrado. Pois é, Piotr, o que mais a defesa de Felipe Martins pode fazer para provar que ele estava no Brasil em 30 de dezembro de 2022. Essa prova, essa última aqui, a prova que trouxe aí o Sebastião Coelho, desembargador aposentado, que representa a defesa de Felipe Martins sobre a geolocalização, né? A operadora de telefonia celular apresentou essa prova, juntou aos autos, apresentou ao ministro Alexandre de Moraes, mostrando ali toda a trajetória, o deslocamento de Felipe Martins, e ainda assim parece não ser suficiente. Paula, além da hipocrisia latente dos defensores da democracia que assinaram aquela carta lá em 2022, que vem o Estado Democrático de Direito sendo assodado por decisões completamente arbitrárias ou ausência de decisões em responder, seguramente o advogado, que tem o direito de ter uma resposta por parte do juiz que cuida do caso, neste caso um ministro do Supremo Tribunal Federal, em que pese também a hipocrisia e a ausência, a omissão da OAB, que está vendo aí uma afronta aos direitos do advogado, ou seja, de um dos seus, e simplesmente não se envolve como deveria, se não para defender o caso específico, para defender o princípio, o valor, a norma, que é justamente o Estado Democrático de Direito, o direito à ampla defesa, o trabalho que o advogado tem que ter respeitado pelo juiz. Em que pese tudo isso, além disso, o meu questionamento, até porque o Silvio já foi muito a fundo nessa questão no dia a dia, em que se ter essa inversão do fato, né? O acusado que tem que provar que não fez o que fez, que está sendo acusado do que está sendo acusado, né? Ou seja, ele tem que fornecer provas, isso sempre coube a acusação. Eu sei que parece, de novo, falar da mesma coisa, mas sim, é a mesma coisa que não tem solução ainda. E aí vou ao meu ponto. O Supremo Tribunal Federal vai ficar silente porque o doutor Sebastião, que é um homem do direito, um ex-desembargador, hoje advogado, atuando na defesa do Felipe, foi claro na acusação que fez aos juízes do Supremo de se omitirem neste caso. Vai ficar assim, em brancas nuvens, ninguém vai falar de absolutamente nada. Deixa o advogado falando sozinho. Porque eu sei que tem omissão e hipocrisia daqueles defensores lá que assinaram a Carta da Democracia em 2022. Esse é um fato. Que a OAB não se manifesta e também se omite. Esse também é um fato. Nós estamos denunciando isso há muito tempo. Que defensores do direito no país não se envolvam nisso, que parte da imprensa ignore esse fato de afronta aos direitos individuais garantidos na Constituição. Tudo isso é um fato, mas o Supremo não precisa de nenhum desses entes, não precisa da OAB, não precisa daqueles hipócritas da Carta de 2022, não precisa de outra parte da imprensa. O Supremo é capaz de sozinho perceber que, no mínimo, precisa dar uma resposta. Ele acabou de ser acusado pelo advogado dessa omissão. Tem sido apontado sempre como vilão nessa história, porque de fato tem sido, ao não dar uma resposta ao advogado, ao não atender minimamente o serviço da defesa, que tem direito de ter uma resposta, de inverter, obviamente, o ônus da prova.
de achar que isso agora é a nova normalidade, é o que? O novo normal, para usar uma expressão malfadada da pandemia. O Supremo não precisa de ninguém porque ele é capaz, ele é competente, tem pessoas que têm claro discernimento da situação e não vai responder, vai deixar de lado, vai esperar que caia no esquecimento. Não vai cair no esquecimento por duas razões. O trabalho que nós fazemos aqui e o principal, os brasileiros têm memória, os brasileiros estão vendo tudo o que está acontecendo, eles sabem o que é um regime democrático, todos os brasileiros aprenderam, eu estou falando só dos anos 80 para cá, sabem o que é o Estado Democrático de Direito e sabem quando não é o Estado Democrático de Direito, que é exatamente o que nós estamos vivendo hoje. Este é o fato. Vão permanecer silentes porque eu já tenho silêncio demais, eu já tenho arbitrariedade demais, eu já tenho casuísmo demais, seja naqueles signatários da CAD 2022, em parte da imprensa que sequer toca no assunto, ou mesmo da OAB, que faz mal à história da própria OAB. Mas eu espero que o Supremo só se atenha à Constituição, se atenha ao pacificado, no direito da defesa, no Estado Democrático de Direito, no devido processo legal. Porque os brasileiros sabem como deve ser e sabem como não deve ser, que é exatamente como tem sido.